Olá, boa noite, dando prosseguimento aí nesse nosso canal, @Marisilda Rodolfo, né, onde nós estamos desenvolvendo o nosso poder mental. Eu abri, né, esse quadro aqui toda noite, estou trazendo para esclarecer, para levar mais conhecimento naquilo que as pessoas precisam aprender sobre a própria vida, para encontrar o equilíbrio entre corpo, físico e corpo-alma, para ela ter, assim, uma vivência melhor da vida, para entender como tudo se processa, né? E cujo título, né, eu coloquei o seguinte: hoje nós já falamos quem é Deus, questionamos isso, trouxemos algum conhecimento a respeito, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e hoje, né, eu estou trazendo a seguinte colocação: eu estou aqui para descobrir os desejos da minha alma. Ontem nós falamos que até a terceira dimensão as pessoas vivenciavam o quê? Elas vivenciavam, né, somente os cinco sentidos, né? Atualmente nós estamos visando na quarta dimensão, em véspera de ir para a quinta dimensão, nós estamos vivenciando algo muito mais sutil, algo ligado ao misticismo, ligado à religiosidade, ligado à consciência cósmica, ao universo, ou seja, ligado com a própria alma. A partir de agora, para nós podermos vivenciar a quinta dimensão, nós precisamos conectar com a nossa alma, vivenciar os sentidos pensamento e mente. Né? É nesse ponto que nós precisamos. Então, nós precisamos desenvolver o quê? A nossa intuição, fazer meditação, para que nós consigamos ter a percepção das coisas além dos olhos físicos, mas sim com a terceira visão. Eu sempre falo, a terceira visão não é você ficar vendo o espírito, não, não, não. As pessoas fazem uma ideia equivocada, eles aliaram a terceira visão com a mediunidade, não tem nada a ver. Mediunidade é você desenvolver o seu potencial para você estar vivenciando as duas situações no mundo oculto, aquele que ainda nós não vemos, é onde estão os extraterrestres, os seres desencarnados, né? E o mundo dos encarnados, que nós estamos aqui. Nós somos todos espíritos numa única condição, é buscar a evolução da própria alma. E, infelizmente, aqui no plano físico, nós vivenciamos só um corpo físico, e nós somos o universo em movimento. Éder Batista, seja bem-vindo, querido, boa noite, né? Eu estou muito bem, tá? Seja bem-vindo aqui ao canal, né? Vamos então aqui meditar, pode participar aí no chat. Aqui eu não faço leituras, mas eu trago o conhecimento e a gente pode trocar ideias. De repente, você eu posso falar para você, eu já vou falar sobre isso. Vamos então, a gente tem que ter a consciência, né, da seguinte situação: nós precisamos investir em nós, investir na mente, para mudar a situação. Nós precisamos ter a consciência que nós é que projetamos tudo. Né? O menino ali está perguntando, eu queria saber por que não dou sorte no amor, porque de repente, qual é a sua conexão com a sua alma? Quanto você se ama, né? Você cuida da sua autoestima, você tem um sentimento para com você, porque quando nós temos um sentimento para com a gente, né, as coisas tudo acontece, né? Entendeu? E de repente você está tendo um entendimento errado sobre o que vem a ser o amor, porque quando o amor é de alma, o universo faz tudo para que aquelas almas elas se encontrem, para que elas, né, se conectem. Né? Quando a gente busca na ilusão, é porque não é o amor de alma, é o amor aqui focado, descrito, né, definido pelo plano físico em que nós nos encontramos. Tá? Nós precisamos agora ir além disso. Né? Até então, né, a gente vivenciava os cinco sentidos, agora não. A partir de agora, nós precisamos vivenciar a nossa própria mente, né, para dar prosseguimento. Então, quando nós investimos na mente, nós aprendemos, né, a eliminar a distração, né, e ter um propósito para com a própria vida. Por exemplo, o relacionar com uma outra pessoa tem que ter um propósito.
Qual é o propósito de você reunir com uma outra pessoa, unir-se com uma outra pessoa para viver um relacionamento amoroso? Você sabe qual é o propósito de todas essas pessoas com as quais você já relacionou? Né? Então, quando eu falo fazer um projeto, porque às vezes você tinha uma ideia, né? Você queria estar com aquela pessoa, criar algo novo, mas aquela pessoa, ela estava na mesma conexão sua? Ela estava querendo criar a mesma coisa que você? É preciso pensar nisso, entendeu? E nós podemos nos transformar encontrando novas possibilidades para encarar o mundo, né, ou a maneira como nós estamos vivendo. Né? A gente cria através dos nossos pensamentos. Né? O desapego, nós precisamos aprender, trazer a felicidade para perto de nós, é o nosso, se você está vibrando consigo mesmo, se você está focado dentro de você, né, com certeza você vai atrair para você coisas boas, coisas que vão acrescentar na sua própria vida. Né? E quando nós despertamos, por exemplo, numa manhã, né, a gente está calmo, mantendo-se equilibrado diante das diversas situações, né? Mas tomar decisões para tomar as decisões favoráveis, equilibradas, é tudo que precisamos para atender o nosso propósito. Né? O propósito da gente é ser feliz. Entendeu? De repente, eles podem até gostar, mas acontece que nós somos seres independentes, nós não somos a família. Você está me entendendo? Cada ser, querido, quando corta o cordão umbilical, ele é independente para viver a própria vida. Né? Então, se a gente tem esse entendimento, né, aqui, observando nossas reações diante do caos momentâneo, nós conseguimos encontrar o equilíbrio para estabelecer a paz no que buscamos. Você, né, vamos falar de você, eu sempre foco na pessoa que me busca. Né? Você é uma pessoa, né, que isso aí você já vive numa ansiedade, né, por querer ter um relacionamento, né, com essa pessoa. Especificamente, você já perguntou por quê? Né? Você já fez projetos, o que você quer com essa pessoa? Quando num relacionamento, a gente chega para a pessoa, a gente faz um projeto, a gente fala, olha, eu quero estar junto com você, nós vamos criar alguma coisa junto, nós vamos crescer junto. Se a alma tem afinidade, aquelas duas pessoas, elas se unem e fazem acontecer coisas incríveis. Mas se não há conexão, não tem por onde, por mais que a família queira, não tem. Você está me entendendo? E quanto a gente se ama, quanto mais a gente dedica amor, carinho para a gente mesmo, mais a gente atrai o amor. Se de repente você não, uma situação que aconteceu, a criança interior, como que está? A gente precisa ter ideia como está a nossa criança interior. Eu estou me amando o suficiente? Eu estou cuidando para que tudo de bom aconteça na minha vida para mim? Eu quero o melhor para mim? Né? Se a gente está pedindo por isso, né, a coisa acontece. Né? E daí aqui, né, olha, nós precisamos preparar a mente a buscar a nossa força interior. Tudo está dentro de nós. É por isso que eu estou trazendo aqui esses ensinamentos, né, para a pessoa descobrir quem ela é enquanto alma, para ela poder realizar as coisas. Porque tem pessoas acreditando em histórias, em conto de fada, achando que vai acontecer um milagre na vida, né? Nós precisamos conectar com a nossa força interior. A força interior é a coisa mais importante para encontrar a verdadeira liberdade. Né? Aqui você vê o tipo, a senhora sabe, tem coisa que é espiritual, eu acho que estou precisando de uma limpeza. Não, sim, limpeza todos nós precisamos, assim como a gente limpa o corpo, a gente limpa a mente também. É o que eu estou falando para você, né? De repente, você fazer uma meditação e perceber o que, de repente, falaram para você alguma coisa, tem um relacionamento aí que não deu certo, né? Você sofre pela rejeição, pelo abandono, o que acontece? Por que o amor não vem até mim? Por que eu afasto? Porque assim, quando nós pensamos, quando a gente passa por uma rejeição, né, a maioria dos casos são pessoas que foram rejeitadas, ou pelo pai, ou pela mãe, por um parente, por até um ser de luz lá, né, uma pessoa ser amada. E no momento, aquilo lá, a pessoa vem guardando aquilo, ou seja, né,
o amor, né? O amor é que fez acontecer isso. Eu amo uma pessoa que não quer saber de nada comigo. Isso aí é complicado porque se você não entende esse processo, toda vez que você for sentir um sentimento por uma pessoa, um sentimento de amor por uma outra parte, o que acontece? Os seus neurônios tudo vão lembrar daquela situação que você passou anterior e você já rejeita aquilo inconscientemente. A própria alma rejeita. É por isso que eu falo no outro canal, quando eu estou fazendo as leituras, eu falo a seguinte coisa: quanto você se ama? Né? Quanto de amor você dedica a você? Né? O que você está buscando? A gente precisa, né, buscar conhecimento no amor, ou seja, eu quero ter um relacionamento, eu já adquiri tudo que eu queria, eu me amo, eu sei que eu tenho meus defeitos, minhas qualidades, eu quero ter uma pessoa do meu lado, o que eu vou fazer com essa pessoa? Nós vamos montar um projeto. Nós vamos estar junto para caminhar junto, para evoluir junto. Essa ideia aí, querido, tá? Que as pessoas falam aí, tem coisa espiritual, fizeram isso, fizeram aquilo. Isso não existe nessa consciência que eu trago aqui da energia que existe dentro de nós. Isso não existe. Porque quando você se coloca no poder, você fazendo a coisa acontecer, pode fazer o que fizer para você que não te ataca. Porque você deixa de ser macumbável, você entendeu? Quando a gente vibra no positivo, né? A maioria das pessoas com problema no relacionamento, né, elas vibram na energia do imperador. São os arianos. Qual é o seu signo? Coloca aí para mim, eu já falo para você. Então, o que precisa? Você precisa entender, primeiro, você precisa desenvolver o amor para com você, com a sua alma. Entender o que vem a ser o relacionamento. Entender o que vem a ser o amor para com você em primeira mão. Porque daí a sua alma amando. Você está entendendo? Daí ela vai atrair aquela pessoa que vem acrescentar na sua vida. Tá? Daí aqui, ó, né, não se desgaste tentando entender o que está fora do seu controle. Essa situação aí dessa pessoa rejeitar você está fora do seu controle. Ninguém consegue controlar. Mesmo que você faça lá uma amarração espiritual, é alguém enganando você, não existe isso. A gente não consegue controlar o outro. A gente controla o que está dentro da gente, as emoções da gente, mas fora não conseguimos. Então, aceite, porque nós não conseguimos controlar aquilo que está fora de nós. Então, em primeira mão, se tem um problema num relacionamento, olha lá, dedicou demais, entendeu? Dedicou demais para a pessoa. Aí que está o problema. Você entendeu? Você deu mais e recebeu menos. Você entendeu como tudo é você que criou essa situação, porque você não cuidou de você o suficiente, né? Aqui, aceite, porque nós não conseguimos controlar aquilo que está fora de nós, está fora de você. Né? E aqui, ó, a opinião alheia são atitudes das pessoas próximas de nós e tudo o que acontece no mundo. Entendeu? Cada um tem a sua maneira de ser, seu jeito de ser. Então, por que preocupar-se com isso? Quanto mais você preocupa com essa situação, mais você afasta. Mais você afasta disso tudo. Você precisa acalmar sua mente, tranquilizar aí o teu coração. Ninguém vai tirar esse afeto que você tem por essa pessoa, pelo filho, pelo neto. Ninguém vai tirar isso. Mas, né, de repente, né, estar convivendo com as pessoas depende delas também. Não depende só de você. Está me entendendo? A verdadeira paz, ela vem da compreensão e da aceitação do que nós podemos mudar. O que você pode mudar? Mudar você. É você começar a ver essa situação de maneira diferente. Eu convivi um tempo com uma pessoa, né? Eu tive afinidades aí com o filho, com o neto, agora vivi momentos felizes, mas atualmente isso não está sendo possível por conta da pessoa que não quer mais. Você está me entendendo? Então, não tem o que fazer nesse caso. Né? Dar murro em ponto de faca. E você cada vez mais se perdendo nessa energia toda. Você precisa concentrar em você, acalmar a sua mente,
né? Nosso foco deve estar naquilo que nós podemos controlar. O que nós podemos controlar? As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Você consegue controlar o pensamento e a emoção de uma outra pessoa? Não consegue. A gente não consegue. Então, você entendeu, querido? Ficou o sentimento, né? Ficou o carinho. Por que a maioria das pessoas tem que se separar brigando? Não existe isso. Não existe. Se duas pessoas se amarem, estiveram junto, para quê? Pelo orgulho, pela vaidade, porque as pessoas não se conhecem realmente. Então, ficam se desgastando com situações que não levam a nada, que não vale a pena, porque você está se colocando numa situação desconfortável para você. Entendeu? E aqui, ó, tudo na nossa vida depende do nosso pensamento. A hora que você começar a canalizar sentimento para você, buscando entender esse processo, buscando a solução, você vai ver que as coisas mudam. Atualmente, você está focado na perda. Né? Focado na perda. Você tem que pensar em você. Sabe, quando a gente ama uma pessoa incondicionalmente, a pessoa pode estar onde ela quiser, em outro lugar, o seu sentimento é o mesmo, é o seu sentimento. É o que você sente. Não tem aquela, quando você pensa em alma, não tem aquela necessidade de estar junto, de estar perto. Quando tem desconfiança, ciúmes, aquele apego exagerado, isso aí não é sentimento bom. Não é confortável para a alma, não é isso que a alma quer. Você não vai deixar de amar o filho dela, né, e o neto porque separou dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, né? Você é a mesma coisa, um casal quando separa, não tem nada a ver. Né? Continua. Esse filho aí, com certeza, te considera como um pai, o filho dele considera você como um neto, e daí? Né? Não é a condição de estar junto, quer dizer que separou, briga tudo, separa. Não, carinho, você deve ter carinho por esse filho, por esse neto. Aí vai de você buscar uma solução, como que você vai matar essa saudade aí, né? Por exemplo, eu quero ver o neto, você entendeu? Eu quero como se vê um amigo, quero ver o filho, como se vê um amigo. Mas parece que as pessoas, elas separa tudo, separa de filho, separa de tudo. Né? Ah, mas ele não é meu filho, não importa, é uma pessoa que você dedicou carinho e tudo, não tem por que sair brigado de um relacionamento. Eu tenho certeza que esse garoto aí, esse menino aí, né, ele vê você como o pai dele e considera você o avô do filho dele. Você já conversou com ele sobre isso? Seria interessante você conversar com ele sobre isso, falar do sentimento que você tem por ele e pelo filho. Tá me entendendo? Independente, né, da pessoa que você está querendo reconquistar. Se você partir desse princípio sem querer usar essa condição para ter aquela pessoa de volta, não vai dar certo. Mas se de repente você buscar solucionar algo seu, né? Ou seja, eu tenho sentimento, eu vou querer ver, assim, é meu filho, por um tempo foi meu filho, eu quero saber como ele está, eu quero saber como está o meu neto, você entendeu? Acontece que o ser humano, ele vê o lado humano da coisa, é consanguíneo. Ah, do meu sangue pode, não é? Fica todo mundo... Está errado. Ele não entende isso ainda, não. Então, querido, se ele não entende isso, não adianta você querer forçar. É você deixar que as coisas aconteçam. Né? Minha mãe é separada do meu pai, né? Era separada do meu pai, casou de novo. O meu padrasto, ele era melhor para mim do que o meu pai. O meu filho tem no meu padrasto o avô. Ele faleceu já, mas é o avô. Até hoje ele fala que é o avô dele, você entendeu? E não tem nada a ver. Você está me entendendo? É muita mesquinhez, né? Desculpa falar, é muita mesquinhez desse menino aí não querer entender. Por que ele não quer entender? A pessoa tem que perceber que não pode misturar, sabe? Infelizmente, né? Tem casais que usam o filho, né? Para agredir o outro, né? Aí, nesse caso, não acontece isso. Mas é uma mesquinhez se ele está fazendo isso, impedindo você de ver o neto e de vê-lo também. Ele está tomando as dores da mãe, está errado. Você está me entendendo? Errado é ele, não é você, né? Então, o que você tem que fazer? Solta aí essa energia aí, né? Vá pensar em você, dedique mais a você, começa a dedicar mais a você, prestar atenção mais em você, que você vê que as pessoas que realmente amam você vai vir perto de você.
Você está me entendendo? Então, você fala com o irmão, fala com outra pessoa, agora seu filho não quer entender o porquê, ele ainda não entende as coisas. Né? Porque não é uma coisa de idiota isso, porque você falou da minha mãe, não tem mais nada a ver comigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Acontece que as pessoas veem o relacionamento um motivo para briga, um motivo para tudo. Né? Isso é que fica complicado. Se nós não podemos mudar o que está fora de nós não podemos. Vamos aprender a trabalhar com o que está fora, aprender a entender essa pessoa aí, né? Ele tem 8 anos, né? O menino tem 8 anos, né? E o netinho tem 1 ano. Então, de repente, né? É você chegar e falar com essa pessoa mesmo que você viveu com ela. Por que eu não posso ter acesso ao filho e ao meu neto? Ao filho e ao neto? Por quê? Agora, por que você ainda quer manter esse relacionamento? Você já pensou? Será que você não está vendo aí uma possibilidade de um retorno com essa pessoa, não é isso? Quer dizer, você está maltratando sua alma, se for assim. Você já parou para pensar nisso? Você já fez uma análise sobre isso? Né? Também tem que ver esse seu lado aí, né? Então, vamos aprender a trabalhar com o que está fora, ou seja, entender a porquê desse garoto aí. Com certeza, de 8 anos, é a mãe que não quer. É ela que não quer. Ela está errada nisso, você entendeu? Uma pessoa completamente fora da casinha, né? É uma pessoa fora da casinha, entendeu? Agora, a nossa energia interior para impulsionar as ações favoráveis a nós. Quando você começar a ter esse entendimento, usar essa força para você, para canalizar coisas boas para você, você vai ver que a vida começa a mudar para você. Você está me entendendo? É necessário que tenhamos a consciência de priorizar o que está sob o nosso controle. Nós só conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, todo esse carinho, esse amor, dedique a você, em primeira mão. Entender o que aconteceu, buscar a solução desse problema aí, né, que aconteceu. Praticar a gratidão nos dá a possibilidade de crescimento. Agradecer. Poxa vida, né? Eu me relacionei com uma pessoa, né? Eu tive a experiência de ter um filho, né? De ter um neto. Você tem que vivenciar isso. O que cortaram de você, as pessoas que cortaram, aconteceu fora. E se eles não têm a capacidade suficiente para entender isso, para ver, você não deve sofrer por isso. Você deve buscar a sua sabedoria. Cada momento é uma oportunidade. E quando a gente busca a clareza, né, a gente busca, né, pelo aprendizado. É um aprendizado melhor na vida da gente. Né? Por que houve esse rompimento aí? Às vezes é uma libertação que aconteceu, tinha que acontecer, durou até o tempo necessário para que cada um aprendesse com o outro. Né? A mente ela deve ser vista como um propósito para que nós vivamos cada dia, cada momento, como se fosse o primeiro e o único. A gente não vê assim. A gente quer ver num todo, a gente quer vivenciar o todo, aí fica difícil mesmo. Exercitar a autodisciplina e o autocontrole, fortalecendo a mente para enfrentar as adversidades que surgem no meio do caminho. Né? Que hábitos precisam mudar? O que preciso mudar? Você precisa entender que você tem que dedicar mais carinho, mais amor por você. Por você, em primeira mão. Né? Para focar no que realmente, o que importa para você, realmente. Não é estar bem com você, estar confortável? Então, deixar de ser, você está sendo refém de uma circunstância que aconteceu na sua vida. E daí você fica travando tudo. E, de repente, você pode ter uma nova oportunidade, né? De conhecer uma pessoa nova, de vivenciar tudo isso de novo, mas com uma outra pessoa diferente. Né? Por que quando eu falo assim, é preciso rever, né, os relacionamentos para a gente entender o que eu fiz de errado que não deu certo. Eu me dei demais, eu recebi de menos. Pelo que eu estou entendendo aqui, você o tempo todo fez de tudo para caber na vida dessa família aí, que de repente, sem mais nem menos, acabou tudo e você perdeu tudo. Então você está focado na perda. Você precisa focar no que isso trouxe de lição para você. É você eliminar isso, entender, para não ir para o próximo relacionamento com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, que pode acontecer a mesma coisa.
Porque você não está cuidando de você. Você está fora de você. Entendeu? Né? As pessoas elas têm dificuldade de entender tudo na vida. Por exemplo, transformar a morte. A morte é uma transformação. Ela deve ser vista como um propósito, né? Para que nós vivamos cada dia. As pessoas não veem desse jeito. Elas veem que a morte acabou tudo, morreu, acabou. E não é assim. São os sentimentos, as emoções que a gente leva. Pode passar geração em geração, pode passar encarnação em encarnação, você sempre vai ter amor por essas duas criaturas aí, esse garoto aí, o de 8 anos, e o netinho de 1 ano. Você vai ter esse sentimento, né? Porque despertou em você esse sentimento. Você vai ter para a vida toda. Você entendeu? Mas a pessoa lá, ela pode até ter sentimento por você, mas não quer a convivência mais junto. Você está me entendendo, né? No outro canal, eu posso até tirar cartas para você. A hora que eu estiver lá, né? Segunda, quarta e sexta, eu estou no outro canal, nesse horário, fazendo leitura. Mas de manhã, entre 7 e 9 horas, eu vejo a energia do dia e eu atendo a pergunta. Atendo particular também. Você perguntou aí meu celular, leitura particular, eu também faço, você entendeu? Daí eu vejo o que falta, o que você tem de escassez aí no seu nome, na sua data de nascimento, a seu relacionamento com essa pessoa, o presente, eu vejo tudo sendo uma leitura completa que a pessoa queira. Você entendeu? Isso eu posso ver. Aqui eu não preciso tirar carta para ninguém. As cartas nada mais é arquétipos que a gente usa para dizer o espelho da alma. E o que eu posso dizer desse seu caso aí é que você deu muito para uma pessoa e a pessoa não retribuiu com aquilo. E agora você está focado na perda. Né? Buscando artifícios para reconectar com essa pessoa de novo. Isso não é legal para você, querido. Você mesmo que vai acabar sofrendo com isso, como já está. Então, você precisa entender, poxa, né, foi bom, acabou. O que ficou de bom para mim isso aí? Ah, eu fui feliz. Você já parou para pensar numa coisa? Imagine aí os momentos em que você foi feliz na sua vida. Nesses momentos que você foi feliz, né, você estava focado em quem? Em você. O tempo todo você está pensando, eu quero ser feliz, eu vou fazer a coisa dar certo, não é assim? E deu tudo certinho, não deu? Porque você estava focado em você. Você estava indo em busca da sua felicidade. Agora, preste atenção quando começou a dar tudo errado. Porque você ficou dando atenção para o filho, dando atenção para o neto, dando atenção, e não deu atenção para você. Ah, mas eles são crianças, são espíritos. Né? Eu vejo o espírito, entendeu? E o espírito é velho. Tem toda uma história por trás dessa história aí que você viveu com essa pessoa aí, e olhando pelo olhar da alma, pela espiritualidade. Tá me entendendo? Então, você precisa entender esse processo, tá? Né? Cada escolha, ela molda quem nós tornamos. Cada escolha, quer dizer, você fez uma escolha para uma pessoa sem conhecer a pessoa realmente, totalmente, o que ela pretendia de um relacionamento com você, né? Fez a escolha, tá? E essa escolha moldou você, tornou você aí, né, um pai e um avô desamparado. E você se colocou nessa energia e aceitou, você não pode aceitar isso. Mesmo que fosse seu neto legítimo, filho legítimo, você tem que pensar em você em primeira mão. Por que eu estou me sentindo assim? Né? O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Né? O que eu preciso mudar em mim? Né? O que eu entendo aqui é que você precisa dedicar mais a você. A vida, ela deve ser um campo de... A vida aqui na Terra é um campo de treinamento. Nós estamos treinando a nossa alma para entender emoção, para entender rejeição, para entender tudo quanto é sentimento. Nós somos alma. A gente está aqui não é para vivenciar o corpo físico, é para vivenciar a alma. Entendeu? Por isso que eu falo o tempo todo, gente, busque sabedoria, busque conexão com a própria alma, que você quer ter uma vida eterna, quer ter um sentimento eterno das pessoas, pelas pessoas, você tem que vivenciar a alma. Fora disso, a gente não consegue, infelizmente, né? A vida é um campo de treinamento onde cada desafio deve ser uma chance para um novo aprendizado. Essa situação aí foi ruim? Foi, eu acredito nisso. É um sofrimento muito grande você, de repente, ter que separar de uma pessoa que você ama. Mas, né, é um aprendizado. São desafios que nós precisamos viver. Nada aqui desse mundo é eterno.
Eterno é a alma. Esse sentimento que você desenvolveu aí por essa família, você vai levar para o resto da vida. E a hora que essa pessoa lá, outra, tiver a consciência disso, né, já vai entender, ela vai, poxa vida, né? Aquela pessoa tinha sentimento por mim e eu agi dessa maneira. Isso também reflete nela. Você pensa que não? Claro que sim. Busca entender por quais motivos houve essa separação aí. Mudar a dificuldade tem lição, tirar lição disso tudo, né? Cada dia é uma chance de tornar melhor. Cada dia que passa, a gente tem a possibilidade de viver melhor. Você já conseguiu conversar com essa pessoa, explicar para ela os sentimentos que você tem pelos parentes, para que haja esse corte total? Porque, pelo que eu entendo, os filhos dela, eles devem ter um pai, né? Como é que quem que está influenciando essas crianças aí? Você já parou para pensar nisso? Né? Você está entendendo? Então, tem muita energia envolvida nisso. Então, querido, você precisa cuidar de você em primeira mão. E conversar com essa pessoa. Poxa, a gente estava... criou sentimento, tem laços afetivos, né? Que eu gostaria de vivenciar isso tudo, né? Você está me entendendo? Então, daí você fala, por que eu não dou sorte no amor? Porque você nunca está conectado com você. Você sempre está conectado fora. Você acha que é fora que é um golpe, que o amor é um golpe de sorte? Não é. O amor é um sentimento que você projeta no outro. A necessidade de estar junto, criar alguma coisa junto, fazer a vida acontecer. Por mais que a família dela goste de você, mas se ela não quer estar junto, né, não tem como. Olha lá, você fala, toda mulher que eu gosto não vai para frente. Você já tem, você já vai para o relacionamento com esse pensamento. O que eu aconselho para você é o seguinte: tem lá uma meditação excelente, 21 dias de limpeza com o Arcanjo Miguel. Faça isso aí em primeira mão. 21 dias. Você já vai começar a colocar as coisas no lugar. Essa é uma limpeza que você pode estar fazendo aí espiritual. Salmo 91. Todo dia fazer o Salmo 91. Mas não é só para ler ou deixar a Bíblia aberta na casa, é entoar o salmo, é perceber aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, quando você se coloca em conexão com o Criador que está dentro de você, a vida muda. Você vai ter outra expectativa da vida. Você vai ter outra condição, outra situação para vivenciar algo melhor na vida. Entendeu? É nisso que tem que focar. Né? Quando a gente relaciona com uma pessoa, é muito infantil a gente achar que a família toda gosta da gente, ao lado da gente. Com certeza, elas não vão ficar contra ela para ficar a seu favor. Porque o laço sanguíneo fala mais alto. As pessoas vivenciam o plano terra, assim, entendeu? É isso que tem que... Então, querido, eu aconselho você a cuidar de você. Está tendo esse problema aí? Busque autoconhecimento. Busque entender com que propósito você relacionou-se com essa pessoa. Qual a solução que você vai buscar? Você vai buscar entender, né, que, infelizmente, você deu tudo e tem que aceitar agora o que ela está propondo para você. Olha lá, eu dediquei a ela demais. Está ruim, porque eu gosto muito, entendeu? Eu sei, doído isso, né? Então, aí tem rejeição, não teve reciprocidade, né? Você se sente abandonado, isso aí é péssimo, né? Você entendeu? Eu entendo que você gosta do filho dela e gosta dela, assim, ela deveria, se ela fosse uma pessoa com mais consciência, ela entenderia isso, você não concorda comigo? Ela entenderia essa situação, mas ela não está entendendo, né? Daí fica difícil, né? Não é verdade? Agora, você tem que conversar com ela, falar, olha, a gente formou uma família, né? A gente formou uma família e a gente criou laços com essa família, né? Não, vamos entrar num acordo. Você segue a sua vida, eu sigo a minha, mas eu quero ter contato. Eles não vão querer, entendeu? Eles não vão querer. Agora, o que você precisa entender é com que propósito você está buscando esse contato aí. É para estreitar o relacionamento, para que haja uma volta? Se for para isso, você está usando de deslealdade para com você. Para com você e com a outra parte também, né? Você está me entendendo? Então, nisso que você precisa ter esse entendimento.
Aqui o meu telefone, você quer o meu WhatsApp? Tem aí no canal, tá? Mas eu vou passar aqui. Meu WhatsApp. Ó, esse é meu WhatsApp aqui. Eu atendo particular, faço palestra, faço tudo, né? Esse canal aqui eu não tiro cartas. Eu uso as cartas como arquétipo, né? Poderia até tirar para você, mas eu não faço isso aqui. Esse canal aqui é diferente, entendeu? Então, cuide de você. Começa a ver você, né? Olhe no espelho e pergunte: você se apaixonaria por você? Você te abandonaria? Você abandonou você totalmente. Nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos aqui para descobrir os desejos da alma. Esse é um desejo da sua alma realmente? Focar totalmente na outra pessoa? Né? E porque essa energia aqui coloca, quando a gente está focado na gente, a gente se coloca numa posição de destaque. Entendeu? É isso que precisa. A gente tem que seguir a energia, né, que está presente, para que nós estejamos no lugar certo, na hora certa. A energia que vibra aí para você no momento, né, é você resolver você, ou seja, você buscar força dentro de você, não fora. Aí você está querendo buscar, por exemplo, quando você está querendo contato com o filho, com o neto, você está querendo buscar uma força fora para resolver um problema que você tem. Mas você precisa buscar a força dentro de você. A gente nunca deve estar delegando os poderes que a gente pode desenvolver a outra pessoa, tá? Né? A partir disso, você deve identificar, né, onde você vai poder investir para reaver essa situação aí, né? Ver a sua energia, dá para dar continuidade aos seus objetivos. Você entendeu? Nisso que você precisa estar focando o tempo todo, tá bom? E era isso que eu tinha que dizer aqui nessa live aqui, né? São lives curtas que eu estou fazendo, para trazendo o autoconhecimento. Eu tenho aí no canal por que o amor, eu estou travando o amor na minha vida. É a falta de cuidado de criança interior, né? Do amor para consigo mesmo. Quando você era criança, já deve ter acontecido uma rejeição. A hora que você trabalhar isso aí, né, buscando na meditação, ouvindo a intuição, buscando um terapeuta holístico, fazendo alinhamento do chakra coronário, você passa a entender tudo isso. E você vai ver que não é tão difícil assim, de repente, a gente aceitar que uma pessoa foi embora. Quando alguém sai da nossa vida, deixa ir, né? Eu sou cigano, o cigano fala: o que cai da minha carroça não me pertence, porque o que é da gente vem para a gente na hora certa, o universo se encarrega de trazer. Tá bom? Namastê.